Pessoal, boa tarde. Nas semanas passadas eu publiquei alguns exercícios aqui, onde o primeiro deles foi sobre o printf, de 16 a 22 de abril, e esse exercício em seguida eu publiquei algumas videoaulas, a 2 e a 3 aqui, que explicam como funciona o printf e como resolver essa lista de exercícios do dia 16 ao 22. Em seguida, nós tivemos uma outra lista de exercício, que é a atual aqui de 23 do 4 a 7 do 5. Eu atualizei essa data, tá? Para mais uma semana, porque aparentemente tem bem pouca gente conseguindo fazer esse exercício. Hoje, então, a gente vai ver como faz esse exercício aqui, já que ele trata do próximo assunto, que não estava nas duas videoaulas ainda, que é o scanf. Então, quando eu publiquei esse exercício, eu publiquei esse material aqui, que trata dos recursos que a gente vai precisar para resolver ele, que são basicamente aqueles que envolvem a função scanf. O scanf, ele é meio que o contrário do printf, que a gente usou no exercício anterior. O printf pega uma informação do seu programa e apresenta para o usuário na tela. O scanf pega uma informação do usuário e passa para o seu programa. Então, esse material aqui explica direitinho como que utiliza o scanf. Ele tem algumas similaridades com o printf e algumas diferenças bem importantes. E, em seguida, além do material, tínhamos esse formulário aqui que vocês estão resolvendo durante essa semana. Eu não vou dar a solução desse formulário agora, mas eu vou dar alguns exemplos de uso da função scanf que são bem parecidos com o que eu pedi aqui no formulário. O formulário, para quem já viu, ele é basicamente a mesma coisa que a gente fez na semana anterior com o printf. São os mesmos exercícios. Vou até abrir aqui. A diferença é que na semana anterior eu pedia para escrever o seu nome na tela. Dessa vez eu peço para perguntar o seu nome e depois escrever na tela. O segundo exercício, a mesma coisa. Eu pedia para mostrar um mesmo valor gravado numa variável em 3 formatos diferentes, 3 bases diferentes. Dessa vez, o que eu peço é que o valor seja digitado pelo usuário para depois fazer isso. Mesma coisa para o terceiro exercício. O terceiro exercício era para fazer uma conversão de temperatura. Antes, o valor inicial estava no código, agora o valor inicial vai ser digitado pelo usuário. Então vamos fazer alguns exemplos disso e como resolver esses problemas aqui. Como deve dar para perceber, boa parte dos programas dá para ser reutilizado do exercício da semana anterior. Que os dessa disciplina eu já corrigi e já enviei para vocês a correção. Deem uma olhada lá no seu e-mail. Vamos então fazer o exercício. Primeiro exemplo, vou abrir aqui o CodeBlocks e construir um novo programa. Relembrando, arquivo, novo, arquivo em branco, salvo arquivo. Eu vou colocar aqui na pasta 2LTC aula 3 e aí vai se chamar exemplo 1. Então esse vai ser o nosso primeiro exemplo de hoje.
E ele começa da mesma forma que qualquer outro exercício em C que a gente fez até o momento. Include stdio.h. Isso aqui vai ser necessário para o printf, que nós já usávamos antes, e para o scanf. Criamos a nossa função inicial aqui, int main. Também é necessária e também não pode ser alterada o nome dela. E esse primeiro exercício vai ser para experimentar o funcionamento do scanf. Então, o que eu vou fazer? O primeiro passo é mostrar como ele funciona para armazenar sequência de caracteres, strings, e como eu faço para armazenar valores numéricos a partir do scanf. Então vamos começar primeiro pedindo para o usuário printf, literalmente escreva na tela, digite uma palavra e eu vou definir que ela precise ter menos do que um determinado limite de caracteres, que vai ser o tamanho da variável onde eu vou armazenar essa palavra. Então, com menos de 10 caracteres. /n, vamos descer uma linha. Eu vou colocar um símbolozinho aqui só para ficar graficamente esse símbolo na hora que eu pedir para o usuário digitar. Ponto e vírgula no final da linha. Agora a gente cria a variável contendo a palavra. E como eu defini que ela deve ter menos de 10 caracteres, então eu preciso criar uma variável que contenha 10 mais 1 campo, 11 campos. Isso acontece porque toda string, toda sequência de caracteres, necessariamente tem que terminar com um chamado caractere de fim de string. E esse caractere não aparece no seu código, mas ele ocupa espaço na memória. Então, você precisa sempre ter um caractere a mais aqui na possibilidade de tamanho. Ponto e vírgula. E agora nós vamos efetivamente coletar o que o usuário digitou. Até o momento a gente pediu para o usuário escrever, isso vai aparecer na tela, e criou uma variável para armazenar o que o usuário escreveu. Só que a gente precisa de um comando que efetivamente transfira o que o usuário digitou para dentro dessa variável chamada palavra, que aí sim é o próprio scanf. Scanf, e dentro dele tu vai colocar o seguinte: primeiro, a especificação de conversão, o que você quer coletar. No nosso caso, é uma sequência de caracteres. Sequência de caracteres, vocês podem olhar lá no material, aqui, que é %s. Variável do tipo char_pointer, string, sequência de caracteres. Então, vamos colocar aqui que o nosso valor a ser coletado é um %s, dentro das aspas, vírgula, aonde você quer armazenar o que foi coletado? Na variável chamada palavra. Ponto e vírgula.
Agora, nós já temos a pergunta e o espaço para o usuário responder. Vamos mostrar na tela o que o usuário digitou para ver se realmente essa informação foi armazenada dentro da variável. Para mostrar na tela, novamente um printf. E vamos fazer assim. Desce uma linha, palavra digitada. 2 pontos. 1/t só para ficar alinhado. %s. É a mesma especificação de conversão. Nós coletamos uma string, então nós vamos exibir uma string. E vírgula o valor que eu quero, palavra. Com isso, o que vai acontecer vai ser que a palavra que está aqui vai ser transferida para o %s na hora de exibir essa informação aqui. Ponto e vírgula. Isso é suficiente para demonstrar a primeira parte aí do nosso scanf. Então vamos rodar esse programa. Lembrando que para rodar o programa a gente deve utilizar o build and run e não esse aqui. Porque esse aqui, depois que o programa já foi compilado, ele sempre vai rodar a versão que foi compilada antes, em vez de compilar de novo. E o nosso interesse é sempre que fazer uma alteração, rodar a nova versão, ou seja, compilar e rodar em seguida. Então sempre apertem no Build and Run. Digite uma palavra com menos de 10 caracteres. A palavra digitada está aqui. Então funcionou nosso primeiro exemplo. Fechar isso aqui. Voltar. Só que o scanf serve para coletar outros tipos de variável. Nós tentamos com uma variável do tipo char com um número de caracteres aqui. Isso aqui é chamado de array de char, onde char é uma variável que armazena uma letra. Nesse caso, nós podemos armazenar 10 letras mais o caractere de fim de string. Além de armazenar um caractere desse tipo, coletando com scanf, nós podemos armazenar, por exemplo, uma variável inteira. Então vamos fazer um outro exemplo aqui. Vou fazer assim, eu vou escrever aqui a próxima coleta e no final vou fazer um printf só que mostra as duas coisas. Então a gente vai alterar esse printf aqui no final. Vamos primeiro pedir para o usuário digitar um novo valor. Dessa vez vai ser um número. Agora, digite um valor inteiro. 2 pontos, barra n. Símbolozinho só para ficar bonito na hora que o usuário digitar. Ponto e vírgula. Mesmo procedimento que a gente fez aqui em cima. Cria a variável e escaneia a variável utilizando o scanf. Só que dessa vez, ao invés de a gente criar um char, a gente vai criar um valor inteiro. Int num. E fazer a coleta. Scanf. Para conversão de um inteiro, a especificação é %d. Isso vocês podem olhar aqui no material. Primeiro item, aqui ó, variáveis do tipo int na base 10 %d. Então vai ser %d aqui, vírgula, a variável que você quer gravar o valor escaneado, digitado pelo usuário. Aqui tem um detalhe importante, tem uma diferença importante. Quando
a gente está coletando uma string, é só colocar o nome da variável. Quando a gente está coletando um valor inteiro, uma variável inteira, uma variável de ponto flutuante, uma variável, qualquer variável que não seja um array, uma variável que tenha esse número aqui, quando ela tem esse número, quando ela é um array, isso inclui string, que é o nosso caso, você coloca só o nome dela. Para todos os outros casos, você vai ter que especificar a variável com um símbolo, um ampersand, o símbolo que fica no shift 7 aqui, ó. Então vai ser assim, scanf%d e ampersand num, que é o nome da minha variável. Se você não colocar o ampersand, esse scanf não vai funcionar quando o valor for numérico. Isso é obrigatório. Está especificado, inclusive, aqui no material, no exemplo. Aqui tem uma explicaçãozinha sobre o motivo disso. Feito isso, é só eu mostrar na tela. Então, a gente, em vez de colocar dois printf, vai colocar um só que apresente os dois dados. Então, o nosso printf já está aqui para mostrar a palavra. Como eu edito ele para que ele também mostre o inteiro? Vamos fazer assim. Depois do %s, vamos descer uma linha. Então, /n, inteiro digitado, /t, %d. Com isso, agora eu tenho uma especificação que vai armazenar a palavra, uma especificação que vai armazenar o inteiro para exibição. Então, palavra, vírgula, num. No printf, não vai a especificação de conversão. Lembre-se dessa diferença. Quando é um número, o scanf precisa da especificação de conversão com o ampersand aqui, ó, na hora de colocar a variável. No printf, a especificação não vai ter o ampersand. Com isso, eu vou perguntar uma palavra, coletar ela, perguntar um número, coletar ele, e mostrar no final a palavra, descer uma linha e o número. Vamos testar esse programa e ver o que acontece. Digite uma palavra com menos de 10 caracteres. Digite um valor inteiro. A palavra digitada foi Luiz. O inteiro digitado foi 1, 2, 3, 3. Está pronto, está funcionando. E esse é o nosso primeiro exemplo de programa feito com coleta de dados a partir de scanf. Esse exemplo é levemente similar aí ao que eu peço para vocês no primeiro exercício da lista dessa semana. Então, daqui a pouco eu publico mais um vídeo mostrando como fazer os outros dois exemplos, que são relativamente mais simples de adaptar. Então, até logo. Tchau, tchau.